Boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom, graças a Deus, vamos começar então mais um culto para louvar, adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é importante que você agora já comunique seus amigos, vizinhos, familiares e encaminhe, compartilhe esse link do culto de hoje, pois estaremos falando sobre o poder da fé nessa noite, em nome de Jesus. Quero chamar você para orar, para entender o que Deus quer para nós essa noite. Daqui a pouco o Ministério de Louvor irá cantar, mas vamos iniciar esse culto orando pela nossa nação, orando pelas casas, pelas famílias, pela ministração da palavra, que algo poderoso venha acontecer em nome do Senhor Jesus. E nesse período que nós vamos agora orar, coloque já os seus familiares, os seus amigos, aqueles que precisam receber uma palavra de amor, uma palavra de fé, uma palavra de poder, e esteja orando, intercedendo por eles, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, Pai, queremos te agradecer por mais um culto, Senhor, ainda dentro do aspecto online. Dentro desse período, o governador do estado, o Senhor, ainda prorrogou para mais um tempo, para mais 15 dias, esse período sem os cultos presenciais. E nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque nada está debaixo das mãos de homens, tudo está debaixo do seu controle. E aquilo, Deus, que estiver para acontecer, que é da tua vontade, irá acontecer. Mas, ó Deus, aquilo que não for da tua vontade, interrompa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que toda ação demoníaca, contrária às igrejas, contrária, Senhor, às finanças, contrária ao teu povo, venha querer por terra, em nome do Senhor Jesus. Pai, damos início ao culto entendendo que o Senhor é poderoso para operar muito mais abundantemente além do que nós pedimos ou pensamos. Alcance, Senhor, agora cada lar, cada família, cada um, Senhor, que está agora em casa ou no trabalho, assistindo este culto, que sejam tocados por ti, sejam libertos, curados, abençoados, em nome do Senhor Jesus. Manifesta, Senhor, o teu poder, manifesta a tua graça, derrama do óleo do teu Espírito sobre cada um agora, e aqueles, ó Deus, que creem na palavra, que estarão agora, Senhor, compartilhando o link deste culto com outros, ó Deus, que esses outros venham receber, Senhor, de ti, Senhor, a resposta que eles precisam, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos, ó Deus, uma igreja curada, liberta, abençoada, um povo, Senhor, que clama pelo teu nome e tenha convicção que a tua palavra diz, onde diz, ó Deus, que não nos deixará, nem nos desamparará, que é uma realidade, Pai. Por isso, ó Deus, traga isto agora à memória de cada um, em nome do Senhor Jesus. Abençoamos, Senhor, a ministração do louvor, a ministração da palavra, tudo quanto for feito, Senhor, essa noite, que seja para teu louvor, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. O Ministério de Louvor, então, agora vai cantar. O teu amor tocou meu
Senhor por ele nesta manhã. Declare a tua dependência que é só nele, só nele, só nele. Oh, aleluia, como eu te amo, amado da minha alma, a minha alma anseia por mais de ti. Como eu te amo, amado da minha alma, a minha alma anseia por mais de ti. Aleluia. Aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Declare, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Aleluia! Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Fomos criados para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Jesus, aleluia. Bom, novamente, boa noite, graça e paz. Nós temos visto que tem mudado muita coisa. Aliás, hoje, um novo vídeo você irá ver com mais novidades. O vídeo anterior ficou faltando algumas salas lá em cima,
lá embaixo e também no Ministério Infantil. E já tem novidades, inclusive aqui, dentro da sala, dentro do salão principal de culto. E nós vamos colocar aí também para você ver como Deus está operando neste lugar. Amém? Mas isso só pode acontecer através dos dízimos e ofertas. A igreja não vive de financiadores, de investidores. A igreja vive de pessoas que amam e então ofertam e dizimam porque querem que a obra de Deus permaneça, se expanda. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem ofertado, tem dizimado, tem ido além de ofertado e dizimado, tem ajudado aqui braçalmente. Oh, que Deus te recompense. A minha felicidade é ver você próspero e com saúde, porque também não adiantaria você ter recurso e não ter saúde. Então quero que você tenha saúde, que você vá bem e que prospere em todas as coisas, como bem vai a tua alma, como João escreveu em sua 3ª carta no versículo 2. Eu quero que assim seja na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver agora um vídeo e em seguida nós vamos orar. Graça e paz, Igreja Batista Morachá, tudo bem? Estamos aqui na porta da entrada principal do novo templo da igreja. Quero apresentar um pouquinho para você do que nós temos aqui de trabalho para fazer, para entrarmos nesse local e adorarmos ao Senhor juntos. Vem comigo. Aqui é o salão do templo. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas. Aqui será um altar que vai ter de largura 16 metros de largura por 5, ou 16 de comprimento por 5 de largura. Em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Deus de paz. Essa área aqui será a área do bebê, onde estão os pallets. Então nós vamos fechar essa parede, vai ter um espaço aqui muito bom, onde então a mãe poderá trazer sua criança para amamentar, para dormir. Confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Departamento Ministério Infantil da igreja será aqui. Vocês estão vendo aqui essa parte molhada, por quê? Porque aqui, embora seja laje, não tinha telhado. E nós vamos colocar o telhado nesse local. Junto a ti, ao ver tua santidade, estou maravilhado ante ti e teu amor. Será então o local de reunião. Aqui nós vamos tirar toda essa área. Você vê que tem muito trabalho a ser feito. Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra e guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas. E parabéns, Igreja Batista Morachá. Nós estamos entrando em terra maior, mais ampla do que essa. Deus seja louvado. Tenho redenção pelo sangue derramado. Muito bem, você viu que já tem muitas mudanças e tem mais mudanças por aí. Deus seja louvado. Vamos então agora orar juntos, orarmos para que Deus venha prosperar, abençoar empresários, microempresários, comerciantes, profissionais autônomos, profissionais liberais, aqueles que são assalariados. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos abençoar as finanças da nossa nação. Queremos, ó Deus, que essa nação venha prosperar. Ah, Senhor, uma ação demoníaca por trás de toda essa pandemia.
para inibir, Senhor, o progresso financeiro, desestabilizar as economias e fazer, ó Deus, com que haja muitas falências. Há, Senhor, uma implantação do caos sendo feita, Senhor. E nós queremos interromper, por meio da oração, toda essa implantação do caos, em nome do Senhor Jesus. E queremos, ó Deus, que o Teu nome, que está sobre todos os nomes, venha ser glorificado, exaltado, engrandecido, em nome do Senhor Jesus. Por isso, ó Deus, olhe com misericórdia a cada comerciante, a cada empresário, a cada empreendedor, a cada um, Senhor, que tem vendido de maneira autônoma, Senhor, seus produtos. Olhe, Senhor, para eles. Não permita que as portas se fechem, mas, Senhor, traz agora, Senhor, abundância em nome do Senhor Jesus. Multiplica, Senhor, sobre cada um desses, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, os dizimistas, os ofertantes, seja o Senhor assalariados ou empresários, comerciantes da igreja, e aqueles, ó Deus, que têm ofertado, que às vezes nem é, Senhor, deste ministério, mas tem ajudado, Senhor, nesta igreja. Ó Deus, prospere-os também, Pai, em nome do Senhor Jesus. Algo a Ti, Senhor, que o Senhor olhe para eles e venha, Senhor, lhes conceder a graça de permanecerem em nome do Senhor Jesus e que venham prosperar e que venham avançar e que esse período de pandemia não venha abalá-los, Pai. Em nome do Senhor Jesus, oro para que tenham também saúde, porque, Senhor, ter finanças abençoadas e não tiver saúde no corpo, também, Senhor, não adianta. Queremos, Senhor, o bem-estar completo. A Tua palavra, Senhor, nos dá este bem-estar completo. Pai, venha, Senhor, sobre toda a igreja. Conceda, Senhor, esse bem a cada um agora que ouve, a cada um, Deus, que está com o coração generoso, que oferta com alegria, que dizima com alegria, que tem entendido, ó Deus, que eles não são investidores, nem patrocinadores da Tua obra, mas são, Senhor, homens e mulheres com corações generosos e que querem que a Tua obra avance e sabem que só tem alguma coisa porque o Senhor lhes deu. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, por cada um desses, para que venham prosperar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Bom, nós vamos então agora falar sobre a palavra de Deus nessa noite. E eu convoco você a pegar a sua Bíblia e abrir lá em Atos, capítulo 3, versículo 16 e também capítulo 10, versículo 4, ou melhor, capítulo 4, versículo 10. Nós vamos fazer as duas leituras. Atos 2,16 diz assim: pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer, e este que vedes, conheceis, a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Capítulo 4, versículo 10. Seja conhecido de vós, todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está curado diante de vocês. Vamos orar? Pai, vem, Senhor, falar conosco por meio da Tua palavra. Vem nos ensinar, Senhor. Somos dependentes de Ti. Somos necessitados de Ti. Nada temos e nada, Senhor, levaremos desta terra. Mas a Tua palavra que diz que 3 coisas restam: a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Foi pelo amor que o Senhor sentiu por nós que o Senhor se derramou a este lugar, se entregou em nosso favor, morreu na cruz por nós. Mas, Senhor, não foi um amor sem propósitos, porque amar por amar, Senhor, não traz nada. Foi um amor com propósito, um amor intencional. O Seu amor veio para nos resgatar das chamas do inferno, da destruição do pecado e da morte eterna. O Senhor nos resgatou. Mas para que nós, Senhor, tenhamos isso, há necessidade de que tenhamos fé. Por isso, Senhor, a fé e a esperança são 2 itens extremamente necessários para permanecermos no Teu amor. Senhor, hoje nós vamos falar sobre esta fé. A fé que há no Teu nome, Jesus. Porque não adianta eu acreditar naquilo que não funciona. Muitos acreditam em coisas, ó Deus, que não funcionam. Acreditam em objetos, acreditam em talismãs, acreditam em tantas outras coisas, mas não acreditam no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A fé certa gera um milagre.
E nós queremos, ó Deus, que esta fé, a fé certa, seja uma realidade na igreja, em nossas vidas, na vida de cada um que agora ouve, Pai, em nome do Senhor Jesus. Por isso, Senhor, dá-me unção para pregar, Senhor. Pai, se não for para eu pregar a Tua palavra como ela é, mata-me neste lugar, mas não permita que eu abra a boca. Mas, Senhor Deus, para falar a Tua palavra como ela é, me dê ousadia, intrepidez, coragem, discernimento espiritual. Usa-me segundo a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Por isso, submeto todo o Espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale neste lugar. E em nome do Senhor Jesus, todo espírito contrário à vontade divina caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Pai, que a palavra liberada esta noite alcance cada um agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vamos ler novamente, versículo 16 do capítulo 3. E pela fé no seu nome, no nome de Jesus, se fez o seu nome fortalecer. E este que vedes e conheceis, a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Capítulo 4, versículo 10. Seja conhecido de vós todos, o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que este está curado diante de vocês. Bom, nós vamos falar então sobre o poder da fé, claro, no nome de Jesus. Não podemos falar de outra fé. A fé, ela está totalmente ligada à esperança. Quando a nossa fé, ela é sem base, sem constância, ela se torna um perigo para nós mesmos, porque acabamos destruindo todo um projeto divino, tudo aquilo que pode ser favorável a cada um de nós. Por isso eu oro para que você, em casa agora, preste muita atenção naquilo que nós vamos falar. Não perca a fé certa, em quem devemos crer, no projeto de Deus para as nossas vidas. E eu quero que você abra comigo lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. É um capítulo extremamente conhecido, mas que juntos nós vamos nos lembrar agora, para que possamos, por meio desta fé, seguirmos. Lembre-se o que a palavra diz sobre a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Fé está ligada à esperança, a expectativas. E a prova das coisas que não se veem. Então eu não posso crer sem saber esperar. Claro, existe uma ligação forte entre esperança e paciência. Eu preciso ter paciência e esperar. Quando alguém vai para um hospital, você deixa de ser o doutor, o médico, o advogado, o consultor, o empresário, o ser que você é acostumado a ser, e passa a ter um outro título, paciente. Você é o paciente no hospital. E você precisa ter paciência para que o tratamento venha a dar certo. Então você quebra todos os títulos que existem e passa a ser um paciente. Quando você está na dependência de Deus, na dependência do que Cristo conquistou na cruz para você, você precisa entender que você é agora um esperançoso. Você não é o paciente na questão de hospital, mas você é um esperançoso em Cristo. Por quê? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então você precisa ter esperança aliada à fé. E por causa do amor de Cristo por mim, por você, conseguimos viver isso? Então nós queremos tratar exatamente sobre essa situação. Vamos entender o cenário que Pedro estava vivendo, um momento muito conhecido.
Capítulo 3 de Atos fala sobre o coxo, a porta formosa de Jerusalém, que pacientemente, durante muitos anos, estava ali, pedindo esmola e esperando uma cura. E a Bíblia fala que quando Pedro e João foram até aquele lugar, eles disseram algo espetacular, fabuloso, maravilhoso. Eles disseram: não temos ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. O que ele trouxe para aquele homem? Trouxe fé, trouxe esperança, trouxe o amor de Deus sobre a vida dele. Aquele homem, a Bíblia diz que ele saltou. Vamos lá olhar novamente o texto. Capítulo 3 de Atos, versículo 3 em diante. Ora, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Ele olhou para eles, esperando. A esperança sempre tem que estar como algo motivador da fé, esperando receber alguma coisa. A Bíblia não fala receber dinheiro, receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro, naquele momento, vendo que havia esperança naquele homem, deu o poder o poder mais forte que existe no universo, deu do nome de Jesus para aquele homem. E a Bíblia fala que ele, tomando-o pela mão direita, levantou, e logo dos seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo. Havia um homem necessitado, havia uma esperança de alguma coisa nesse homem, e acima dessa esperança havia o poder do nome de Jesus, aliado à fé. Porque eu preciso ter a convicção do nome de Jesus. Porque a Bíblia declara que não há outro nome dado acima nos céus ou abaixo na terra que possamos clamar e sejamos salvos. Somente o nome poderoso de Jesus. Quando Pedro leva isso até este homem, Pedro estava falando de algo que mudaria totalmente o contexto daquele homem. Ele estava agora trazendo uma esperança muito maior. Não era apenas um dinheiro, uma esmola, não era apenas algo que ele pudesse tocar e daqui a pouco acabaria. Não, ele recebeu uma solução. Ele precisava sair daquela condição de humilhação, de rejeitado pela sociedade, de dependência de esmolas, de dependência de ajuda. Você e eu, nós não podemos continuar na dependência de ninguém. A nossa dependência tem que ser de Deus. Por isso você precisa ter a esperança de que não é apenas alguma coisa que Deus fará tudo, porque lá na cruz Ele conquistou o máximo para nós, que foi a salvação da nossa alma. A necessidade que você creia que é um projeto de Deus que vai além da condição da alma física, condição da cura física, condição de coisas terrenas, vai além. Deus quer você pleno, como templo do Espírito Santo, para testemunhar, testificar os seus feitos. Então a sua fé não pode ser uma fé decadente, tem que ser uma fé ousada, uma fé intrépida, uma fé carregada de vigor. E a Bíblia fala que aquele homem saltou, se pôs em pé, e a primeira coisa que ele fez foi para a praia. Não. Foi para a igreja. Ele entrou na igreja. Ele entrou no templo. Muitos de nós querem a cura, querem a bênção, querem o milagre, mas querem para curtir a vida. Seja um adorador. Aquele homem, na sua esperança, sempre na porta da igreja, nunca tinha entrado dentro da igreja. E nem podia entrar. Mas a Bíblia fala que naquele momento que ele foi curado, houve algo estarrecedor. Não acreditaram como aquele homem estava curado. Era conhecido de muitos anos aquele homem estar ali no templo. A Bíblia fala, era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham em frente à porta do templo. Ele era conhecidíssimo. Desde a infância, ele era objeto
de dó, de humilhação. Por isso, no versículo 16, que é o tema que nós lemos, ele olha para Pedro quando conversa com o príncipe ou os principais da sinagoga, melhor falando, ele trata sobre Jesus e ele dá ênfase a esse versículo. No versículo 15 ele diz assim: e matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual vós fostes testemunhas, e pela fé no seu nome, pela fé no nome de Jesus, é este que vedes, ou seja, esse coxo, esse paralítico, e pela fé que é por ele, deu a este, a fé que é por ele, deu a este, ou seja, o coxo, na presença de todos, saúde perfeita. Nós estamos vivendo um momento totalmente difícil, um momento incomum, e muitos estão perdendo a fé. Essa semana, aliás, na sexta-feira, um pastor presbiteriano, daqui de São Paulo, de uma das cidades do interior, cometeu suicídio. A esperança. Muitos estão desistindo, estão entrando em desespero, ao invés de continuar esperando. Seja um esperançoso por meio da fé. Então a Bíblia fala que existem coisas que ainda não recebemos, porque algo nos falta. Esperança e fé. Quando nós estamos esperançosos, nós continuamos crendo para alcançarmos o nosso milagre. Então, a Bíblia mostra justamente isso, que no capítulo 3 de Atos, aquele homem esperava alguma coisa. Tudo que pudessem dar, fazer para ele seria útil. Aquele homem esperava. E a Bíblia diz então que ele recebeu o maior dos milagres. De dois homens que não tinham dinheiro, não tinha algo para sustentar, mudar a condição financeira, mas tinha que mudar a história daquele homem, que agora ele poderia ser inserido na sociedade, ter o seu próprio trabalho. E a Bíblia diz que este milagre foi incomum. Capítulo 3 e capítulo 4 trata somente deste milagre. Bom, a Bíblia fala que também nós precisamos viver por meio da fé. Eu e você não podemos viver por meio de notícias e más notícias. Nós não podemos viver por meio do que os jornais falam. Embora tudo isso não possamos ignorar, mas nós temos que viver pela fé. Ou você acha que lá desde a antiguidade já não havia más notícias? Já não havia doenças? Já não havia morte? Na época da conquista de Roma, há muitos anos atrás, a idade média de alguém era 40 anos. Por causa das doenças. Uma pessoa com 30 anos de idade já não tinha mais dente na boca. Na época de Lutero, eles não tinham dentes. A grande maioria daqueles homens famosos que nós conhecemos tinham 2, 3 dentes na boca. Imagina a situação dessa. Então, a Bíblia fala que nós precisamos manter a esperança, a fé, o amor em Deus e continuarmos. E lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, trata exatamente sobre a questão de que nós viveremos pela fé. Abacuque, deixa eu achar ele aqui. Abacuque, capítulo 2. Opa! Capítulo 2, versículo 4. Rapaz. Abacuque 2:4, glória a Deus. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo, sim, o justo viverá pela fé. Quem é a alma que se incha? É aquele que não espera no Senhor, é aquele que confia no seu próprio braço. Estava falando dos caldeus. Nós precisamos crer e vivermos pela fé. Nós precisamos reconhecer
que se nós não andarmos pela fé, nós não vamos obter nada. Lucas 17:5, nós carecemos de fé, nós precisamos da fé. Não há ninguém que possa dizer, eu não preciso de fé, não. Sem fé nós não conseguimos nada. Então em Lucas 17:5 diz assim, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Você precisa de fé diariamente. Vai ter momentos, olha aqui são os apóstolos, vai ter momentos em que você só vai contar com a fé, mais nada. Você não vai ter amigos, você não vai ter família, você não vai ter dinheiro, você não vai ter nada, você só vai poder contar com a fé. Então, meu irmão, que a fé seja lhe acrescentada hoje, esta noite, em nome do Senhor Jesus, porque a fé é um ingrediente necessário para mudar todas as coisas, transformar a nossa vida, transformar tudo ao nosso redor. É a fé, essa explosão transformadora, em nome de Jesus. E a Bíblia fala que não é permitido que a fé desfaleça. Deus não quer que você perca a fé. Lucas capítulo 22, versículo 32, diz assim, mas eu rogarei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha só. A Bíblia fala por um momento estreito. Jesus disse para Pedro, você vai passar por um momento estreito aí, meu irmão. O diabo vai malhar você, como o trigo. Então, eu vou rogar para que a tua fé não desfaleça. Jesus falou-se coisas futuras, que Pedro viveria. A Bíblia fala que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele mesmo pediu que não crucificasse ele de cabeça para cima, porque ele não era digno de morrer como o mestre dele. Quero que você entenda, se nós desfalecermos na fé, nós não suportaremos as tentações, não suportaremos as provações, não suportaremos a pandemia, não suportaremos nenhum momento difícil. Então agarre-se na fé como a única coisa que você tem nesse mundo. A fé é um ato de amor, então agarre-se nela. E a Bíblia fala que o próprio Senhor Jesus iria rogou pela vida de Pedro, para que ele não morresse diante das situações, não perdesse a fé, para que pudesse confirmar os seus amigos. A Bíblia fala também que nós temos que ser notados como pessoas de fé. Nós cristãos não podemos ser alguém aliado ou alienado, melhor falando, no tocante à fé. Ou de vez em quando eu uso a fé. Não. Nós temos que ser notados por fé. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia fala algo interessante em Atos capítulo 14, versículo 9. Olha só, Atos 14, 9. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e andou. Uma cura só pôde ocorrer porque Paulo, olhando para aquele homem, viu que tinha fé. Meu irmão, nós precisamos ser achados dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer momento. Na hora que nós precisamos de milagre, nós precisamos ser achados pessoas de fé. Sem fé não tem como. Então, hoje, eu quero que você se movimente em fé. Peça ajuda de Deus para manter a fé, em nome do Senhor Jesus. Porque a Bíblia também declara que se eu não tiver fé, eu estou pecando. Estou em pecado. Romanos capítulo 14. Versículo de número 23. Olha a importância da fé. Mas aquele que tem dúvidas, se come, é condenado porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Tudo que eu vou fazer, se eu não tiver fé, é pecado. Não adianta eu fazer uma campanha, não adianta eu ler a Bíblia, não adianta eu orar, não adianta fazer nada se não for por fé. Aqui ele fala sobre o alimento, mas depois ele traz a relação em tudo. Quando ele diz de tudo o que não é de fé, é pecado. Então não peque por não crer. A incredulidade é um pecado.
A incredulidade é como se você duvidasse da existência divina. Então, creia. E é vivendo por meio da fé que o milagre vai acontecer em sua vida. Esse momento que nós estamos vivendo é o momento que mais precisamos de fé. Em tudo, para finanças, para alterações no governo, para as coisas acontecerem, para não acontecer mais mortes, precisamos de fé. A igreja não pode se omitir, a igreja precisa avançar por meio da fé. E isso que está acontecendo é uma maneira de querer quebrar as igrejas. Porque se as pessoas não estiverem indo nas igrejas, não poderão então participar, estarem ativas, ouvirem a boa palavra, estarem ofertando e dizimando para ser abençoados e nem para manter as portas abertas. Por isso muitas igrejas por aí estão fechando. Então vamos viver pela fé. Em Atos capítulo 4, versículos 10 e 16, voltando para ler lá no início, olha só que coisa interessante. O versículo 10, que foi o que nós lemos, lá no início vamos ler até o 16, diz assim: seja conhecido de vós, todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está diante de vós este homem curado. Ele é a pedra, Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, tendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, ou seja, eram pessoas que não sabiam ler e escrever, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que foi curado, nada tinham que dizer ao contrário. Todavia, mandando sair para fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a esses homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Você está entendendo o poder miraculoso? Nós vamos entender que a fé vai fazer algo notório. A fé não é algo escondido. A fé não é uma luz apagada. A fé é uma chama acesa. Você precisa manter a chama da fé. Porque do contrário, meu irmão, você perdeu a vida. A falta de fé nos leva a perdermos tudo. Então você não pode perder. E não pode perder a visão daquilo que Deus tem para você. Vamos voltar um pouco no capítulo 3, versículos 3 e 4, melhor, 4 e 5, que diz assim: ó, e Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Versículo 5, e ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Quando nós estamos olhando por lugar errado, perdemos a oportunidade. Talvez as suas vistas estão agora olhando as más notícias em alguns canais de TV, olhando os números de mortos, e você não esteja olhando para Cristo. Quando Pedro e João disseram olhe para nós, eles estavam dizendo olhe para quem pode de fato te ajudar. Porque ele iria liberar o poder do nome de Jesus. Ele iria o poder curador, o poder do milagre. Iria ser liberado naquele momento. Os olhos deveriam estar na direção certa. Se você está olhando para a direção errada, ajuste sua visão agora. Fé sem visão estraga tudo. Tenha a visão certa. Olhe para o alto daquele que vem o socorro. Continue olhando para Jesus, continue firme, continue com seus olhos fitos naquele que pode salvar. Não perca esta visão. Por causa disso, aquele homem foi curado. Ele olhou, prestou atenção e então recebeu a palavra de milagre. A outra coisa, não duvide da oração da fé. Muitos de nós, e aí eu vejo isso e eu fico... às vezes até com vontade de não orar mais por algumas pessoas. O João vem, fala, pastor, ora por mim. Eu oro pela pessoa. Aí ele depois vai lá,
em outra pessoa e diz, olha, ora por mim também. Meu irmão, ou você crê ou você não crê. Quando você crê, a oração de um justo, a Bíblia diz, pode muito ter seus efeitos. Ela não precisa de multidão. Quando você de fato crer, é liberado e haverá cura e milagre em nome de Jesus. A fé é contrária ao desespero. Quando eu estava com câncer na garganta e tive que fazer a cirurgia, eu lembro que a igreja se moveu, isso vai fazer já 4 anos, se moveu para orar por mim. E começaram a orar e lançar palavra profética e tudo. E uma hora eu cheguei diante de todos, estava no altar, o pessoal subiu lá, falou, pastor, sobe aqui, nós vamos orar por você. E começaram a pôr a mão sobre mim. Falei, para, chega. Vocês não vão mais pedir mais nada, nem milagre, nem nada. Vocês vão simplesmente dizer que a vontade de Deus se cumpra. Porque se Deus quiser me levar, Ele leva. Se Deus quiser me deixar vivo, Ele deixa. Se Deus quiser me curar, Ele cura. Se Deus quiser que eu faça cirurgia, eu faço. Mas é a vontade dele que vai prevalecer. Ele é o soberano, então parem de orar por mim. Fiz a cirurgia e aqui estou falando com você. Então é importante você entender que o momento certo é o de Deus. Você não pode entrar em desespero. Você precisa crer. Quando você está olhando da maneira certa, você não olha ao redor. Por que Pedro e João disse, olhe para mim? Porque as outras pessoas que estavam ali ao redor dele, que passavam, os transeuntes de Jerusalém, que entravam naquela porta de Jerusalém, eram pessoas que estavam acostumadas apenas a olhar com desdenho, olhar com dó, olhar com humilhação, olhar e olha lá, coitado, ixi, não sei como não morreu ainda. Mas Pedro faz ele sair de tudo aquilo e olhar, ter um foco do milagre. Então, pare de olhar para aquilo que te atrapalha. Tenha foco no milagre. Tenha foco no poder que há no nome de Jesus. Tenha foco nele. E a Bíblia fala então que aquele homem foi curado. Capítulo 3, o versículo 6 diz isso. Então disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho se te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem andou. Olhar certo, na direção certa, traz o milagre. Bom, você precisa se posicionar então para um autêntico milagre na sua vida. Não é se aventurar. Não é se aventurar. Mas você crer naquilo que esse pastoreio está levando ao seu coração. Quando lá em Atos fala sobre a cura, ele entendeu que agora o pastor Pedro, o pastor João estavam estendendo a mão para que houvesse o milagre. E aquele homem dá a mão. Eu estou estendendo a mão para você agora, para que você saia dessa situação em nome do Senhor Jesus. E então o versículo 7 e 8 diz, e tomando-o pela mão direita, levantou-o, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Exaltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Então, meu irmão, fica aqui comigo. Entra comigo no templo. Entre saltando, adorando, glorificando a Deus. Eu estou te puxando para a fé agora. Estou estendendo a minha mão para você agora, para que você venha firme e glorifique ao Senhor. Não tema as más notícias. Firme-se naquele que tudo pode. Como Pedro estendeu as mãos e fez com que aquele homem então se apoderasse do milagre, eu estendo as mãos a você. Levanta, anda, em nome do Senhor Jesus. Entre e adore na casa do Senhor. Cultue aquele que tudo pode. Ele não foi para reuniões normais. Ele não saiu para assistir alguma coisa. Ele entrou no templo para adorar e glorificar ao Senhor. Então isso é o que você precisa fazer. A Bíblia fala sobre a firmeza que nós devemos ter. Então, igreja, firme-se. Firme-se por meio dos testemunhos que nós já enxergamos na Bíblia e tantos outros testemunhos que temos visto em toda a história. Do que Deus tem feito. Capítulo 3, versículos 8 e 10,
mostra aquele homem testificando. Do 8 ao 10, saltou, em pé entrou no templo. Versículo 9, o povo viu ele andar e louvar a Deus. Versículo 10, conheceu ele, que ele era aquele que se assentava e pedia esmola. O testemunho, você precisa contar para os outros o que Deus fez em sua vida. Você não pode esconder esta luz do milagre. Você recebeu um emprego, recebeu uma cura, recebeu uma libertação, conte para alguém. Porque existem muitas pessoas sem esperança, sem fé, e precisam receber a fé por meio do nome do Senhor Jesus. Então testifique. A igreja que não testifica é uma igreja morta. Testifique, você é a igreja. Bom, a Bíblia fala que aquele homem agitou a cidade inteira, agitou Jerusalém com o seu testemunho. E aí, você vai fazer o quê? Vai ficar falando, Senhor, obrigado só. E não vai contar para ninguém o que Deus fez? Não tinha o que comer e Deus te deu comer. Não tinha emprego, Deus te deu emprego. Não tinha saúde, Deus deu saúde. Você ia morrer e foi livre da morte. E você não contou para ninguém do que Deus fez. Não é o que você é, é o que Deus fez. É quem Ele é. O testemunho não é para te engrandecer. O testemunho é para engrandecer aquele que tudo pode. Bom, então o que nós devemos fazer? A Bíblia diz algo muito enfático. Nós devemos crer. Capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então não é apenas crer por crer, mas é crer no poderoso nome de Jesus. Existem algumas pessoas que nasceram e foi dado o nome de Jesus. No México, então, tem muitos homens chamados Jesus. Países católicos, muitos homens chamados Jesus. Não, esses nomes não podem, dessas pessoas não podem salvar. Mas o nome de Jesus Cristo, o nome todo-poderoso, Jesus de Nazaré, este pode. O nome do Filho de Deus, aquele que morreu na cruz, quando você menciona Ele com fé, tudo pode acontecer. Então eu chamo você a entender que não foi dado acima nos céus, nem abaixo na terra, outro nome que possamos clamar e sermos salvos de toda e qualquer circunstância. Eu quero orar com você agora, para que o poder de Deus venha sobre a sua vida, para que você seja curado, seja liberto, seja abençoado. Ouse com esperança, fé e não se limite naquilo que Deus tem para você. A fé é algo ilimitado. Então, ouse na fé, em nome do Senhor Jesus. Só estamos aqui pela fé. Eu só estou aqui pela fé. Essa igreja só existe pela fé. Só estamos transmitindo isso por causa da fé. Do contrário, meu irmão, nada disso estaria aqui. Então, creia. Há algo poderoso acontecendo e você não pode sair deste mover. Olhe para o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Pai de amor, quero te agradecer, ó Deus, por essa palavra que desces ao meu coração e à igreja, nos despertando novamente pela fé. A palavra muito conhecida, textos, ó Deus, totalmente conhecidos por todos, mas nós queremos, ó Deus, que esses textos agora sejam trazidos à memória. Porque muitos, ó Deus, se esquecem facilmente do bem que foi feito e se lembram sempre do mal que acontece. Quantos, ó Deus, no momento que o Senhor já operou, fez sinais, prodígios, agradeceram a Ti, mas esqueceram e agora em algum momento difícil já estão falando, Deus, onde o Senhor está? Isso demonstra que se esqueceram quem Tu és. É uma fé mentirosa, é um uso irresponsável da fé. Mas queremos, ó Deus, que agora cada um venha se lembrar quem Tu és. Tu és Deus, Tu és o Senhor, o Todo-Poderoso, o Onipotente, aquele que tudo pode. A Tua palavra não mente, o Senhor permanece o mesmo, como está lá em Hebreus 3:8. Tu és o mesmo ontem, hoje será eternamente, o Teu poder não mudou. Assim, Senhor, cremos nesta palavra, que cada um que aqui está, creia nesta palavra, viva esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Afeta, Senhor, agora cada um que está ouvindo.
Oh Deus, que saia do leito de morte, que saia agora, Senhor, da situação da cova, em nome do Senhor Jesus, que saia agora de tudo aquilo que está impedido de avançar, de vencer, em nome do Senhor Jesus, que agora todas as palavras de destruição sejam removidas, em nome do Senhor Jesus, que eles venham olhar agora para Ti e serem curados, em nome do Senhor Jesus. Pai, oro, Senhor, por cada um que agora ouve. Oro, Senhor, pelas famílias. Oro por aqueles que já sofrem. Oro pelas famílias que perderam vidas, ó Deus, durante essa pandemia. Não foram poucos, foram muitos. Mas, Senhor, outras enfermidades continuam. Não é apenas o Covid, o câncer continua. Todas as outras enfermidades continuam. Mas não se falam dela. Por isso, ó Deus, peço a Ti agora, olhe para todos esses que estão sofrendo. E venha, Senhor, ter misericórdia, mas que cada um olhe para Ti com fé. Com fé. Não percam a esperança. Que não percam a esperança. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu creio que o Senhor ouve. Eu creio que Tu és poderoso para operar muito mais abundantemente, além do que nós pedimos ou pensamos, como está em Efésios 3:20. Por isso, Deus, que agora aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Que o milagre aconteça, que a cura aconteça, pois eu agora, Senhor, por meio da oração, seguro na mão de cada um desses que ouvem, Senhor, esta mensagem, que ouviram esta mensagem, e eu os faço levantar agora e andar agora por meio da fé, em nome do Senhor Jesus. Por saber que o Senhor ouve, ó Deus, eu já Te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus venha abençoar a sua casa, a sua família. Compartilhe esta palavra com quem você ama. Se você ama alguém, compartilhe essa palavra de fé e esperança. As pessoas precisam ser lembradas do poder que é no nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Amanhã o culto de oração será ainda online também. Será pelo Google Meet. Quem quiser participar irá receber, vamos divulgar nos grupos do WhatsApp o link para que você possa entrar. Na quinta-feira tem culto também, transmissão online, e você poderá assistir, cultuar ao Senhor. E no próximo domingo também, e também no outro, as próximas 2 semanas aí, ainda será online devido ao decreto do governador do estado de São Paulo. Ok? Vamos respeitar, mas vamos continuar avançando por meio da fé. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Com o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo Senhor, a união e Deus consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com toda a igreja, agora e sempre, porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Amém? Até mais, Deus os abençoe. Boa semana.